Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Morem Malachi Ben Israel, estamos aqui na manhã deste que é o quinto dia da semana. Hoje faremos a leitura da quinta aliá da Parashá que nós estamos estudando ao longo da semana, que é a Parashá Vaikra. Parashá Vaikra, livro Vaikra, terceiro livro de nossa bendita Torá. Hoje estamos no dia 19 do mês de março do ano de 2026 e estamos no dia 1º, né? Hoje, 1º de Nissan, Rosh Chodesh, né? Início de um novo mês, e nós uma vez mais agradecemos a Hashem, nosso Deus, pelo mês de Adar, por tudo quanto alcançamos do Eterno neste mês que já se findou, o mês de Adar. E hoje, então, início de um novo mês, e a partir de hoje iniciamos os nossos preparativos para a nossa festividade de Pessah, conforme já mandamos, né, todo o material dos preparativos para a nossa limpeza. A limpeza da nossa casa, né, de todos os eletrodomésticos, fogão, forno, pia, devemos deixar tudo pronto, né? Lembrando que, segundo nossos sábios, consumir hametz no dia de Hag Matzot é um pecado, tanto quanto comer carne de porco, né? É como se a pessoa estivesse comendo carne de porco. Então, para você, né, que segue um judaísmo, você que pratica o judaísmo é de Torá, né? Então, devemos estar preparados para a chegada de Pessah. Então, bora, né? Bora começarmos aí a nossa limpeza da nossa casa, já ir preparando as coisas, diminuindo a compra dos alimentos que contém o glúten, né? Então, já vamos nos preparando. Então, hoje nós faremos a leitura da quarta aliá da Parashá Vaikra. A leitura está no capítulo 4, do verso 1 até o Passuque número 26. E eu quero aqui deixar o nosso Shalom, nosso Boker Tov, a todos os nossos amigos internautas, a todos os nossos mantenedores, a você que nos ajuda a manter a nossa comunidade com o envio das suas contribuições, com o seu macer, com a sua tzedakah, que Hashem lhe abençoe grandemente. E muito obrigado pelas suas contribuições. Então, e a você que hoje, né, está aí completando mais um ano de vida, né? Hoje, dia 19 do mês de março, você que está completando mais um ano de vida, parabéns, Mazal Tov, e que Hashem lhe abençoe grandemente. Vamos então à leitura. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten haTorá. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando uma alma pecar por erro contra qualquer dos preceitos do Eterno, que pregam que não se deve fazer, e transgredir parte de um deles, se o sacerdote ungido pecar, fazendo pecar o povo, oferecerá pelo pecado que fez um novilho sem defeito ao Eterno, como expiação, hatat, e trará o novilho à porta da tenda da reunião diante do Eterno, e porá sua mão sobre a cabeça do novilho, e o degolará diante do Eterno, e tomará o sacerdote ungido do sangue do novilho, e o trará à tenda da reunião, e molhará o sacerdote seu dedo no sangue, e aspergirá 7 vezes perante o Eterno,
diante da divisória da santidade. E porá o sacerdote do sangue sobre o chifre do altar do incenso das especiarias diante do Eterno, o qual está na tenda da reunião, e todo o sangue do novilho verterá na base do altar da oferta de elevação que está à entrada da tenda da reunião. E todo o sebo do novilho do pecado separará antes de parti-lo, o sebo que cobre as entranhas, e todo o sebo que está sobre as entranhas, e os 2 rins e o sebo que está sobre eles, e sobre as ilhargas, e o diafragma com uma pequena parte do fígado ligada a ele, sem tirar nada dos rins. Assim o tirará, como foi retirado do boi do sacrifício de pazes, e os fará queimar o sacerdote sobre o altar da oferta de elevação. E o couro do novilho e toda a sua carne, menos sua cabeça, suas pernas, suas entranhas e seu excremento, todo novilho levará para fora do acampamento, a lugar puro onde se deita a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha, no lugar onde se deita a cinza será queimado. E se o senado da congregação de Israel pecar por ignorância ou for oculto o caso aos olhos da Assembleia, e fizerem um dos preceitos do Eterno, daqueles que não se deve fazer, e se tornarem culpados quando for conhecido o pecado que cometerem, oferecerá à Assembleia um novilho por expiação, e o trarão diante da tenda da reunião. E porão os anciãos da congregação suas mãos sobre a cabeça do novilho diante do Eterno, e degolarão o novilho diante do Eterno. E trará o sacerdote ungido do sangue do novilho à tenda da reunião. E molhará o sacerdote seu dedo do sangue, e aspergirá 7 vezes perante o Eterno diante da divisória. Do mesmo sangue porá sobre os chifres do altar que está diante do Eterno, na tenda da reunião, e todo o sangue verterá na base do altar da tenda de elevação, que está à porta da tenda da reunião. E todo o sebo separará dele e fará queimar no altar. E fará ao novilho como fez com o novilho do sacrifício de pecado. Assim fará com este, e expiará por ele o sacerdote, e eles serão perdoados, e levará o novilho para fora do acampamento, e o queimará como queimou ao primeiro novilho. É uma oferta de pecado da congregação. Quando o príncipe da nação pecar e fizer um dos preceitos do Eterno, seu Deus, que daqueles que não se deve fazer por erro e se tornar culpado, se ele for conhecido depois o pecado que cometeu, trará por seu sacrifício um cabrito macho e sem defeito. E porá sua mão sobre a cabeça do cabrito, e o degolará no lugar em que se degolará a oferta de elevação diante do Eterno. Ele é um sacrifício de pecado, e tomará o sacrifício do sangue do sacrifício de pecado, com seu dedo porá sobre os chifres do altar da oferta de elevação, e seu sangue verterá na base do altar da oferta de elevação. E todo o seu sebo fará queimar sobre o altar, como são queimadas as partes do sacrifício de pazes, e o sacerdote expiará por ele o seu pecado, ele será perdoado. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah temet vechayol lanu atah betoreinu, Baru atah Adonai noten hatorá. Quinta aliá da Parashá que estamos estudando esta semana, Parashá Vaikra, Rosh Chodesh, né? Hoje, início do novo mês.
Nas leituras anteriores, a primeira, segunda, terceira, quarta leitura, nós temos e tratamos de assuntos, temas, né, muito importante, mesmo não tendo o templo. Nós não estamos isentos de nossas obrigações no que diz respeito às nossas ofertas, contribuições. Como diz, o rico e o pobre deveriam contribuir. Então não é o fato, né, como muitos pensam, que o fato de não ter o templo, isso nos isenta de nossas responsabilidades de contribuirmos para a comunidade, para a sinagoga, né? Então, mesmo não tendo templo, nós ainda temos nossas obrigações, porque o que mantinha o templo era as contribuições. O que mantinha o sacerdote eram as contribuições. Então, isso é fato. Se não houver contribuição, ou se não houvessem contribuição, não teria como ser realizado os serviços no templo. Então, o que o Eterno fala na quinta aliá a Moshe, ele fala dizendo: fala aos filhos de Israel dizendo, quando uma alma, uma pessoa, né, pecar por erro contra qualquer dos preceitos do Eterno, que pregam o que não devem fazer e transgredir parte de um deles. E se o sacerdote ungido pecar, fazendo pecar o povo, oferecerá pelo pecado que fez um novilho sem defeito ao Eterno como expiação. O que significa pecado? Pecado por erro. A palavra hebraica aqui é bisgagá, ou seja, pecado cometido por engano. Seria o pecado sem intenção, ou seja, não é por rebelião, deliberadamente, né? Não é um pecado por rejeição de forma consciente, repetidas e voluntariamente a uma autoridade, mandamento e o endurecimento do coração. Então, o que é o pecado cometido por engano? É um pecado cometido sem intenção. Sem intenção. Pecado cometido por engano não é o mesmo pecado cometido voluntariamente. Então, quem peca voluntariamente comete um pecado de consciência. Tem consciência que aquilo está errado e está fazendo errado. E continua fazendo errado. Agora, o pecado por um engano, né? Um pecado cometido por engano, ele tem outro peso. Pecou, claro, não deixa de ser um pecado, mas não tem o mesmo peso em relação ao pecado voluntário. Então, quando é por rebelião, por rejeição do mandamento, e a pessoa faz isso voluntariamente, então isso realmente é um pecado não cometido por engano, mas sim voluntariamente. Então, este pecado poderia ser cometido também pelo sacerdote ou pelo povo, né? Às vezes até todo o povo poderia pecar diante das normas do tribunal. Então, a Torá não espera que sejamos de fato perfeitos. A Torá
não espera que nós realmente sejamos perfeitos. Embora o texto da Torá vai nos dizer para sermos santos, né? Mas nossos sábios dizem, a Torá não espera que sejamos perfeitos, mas exige que cada um seja responsável por seus erros. Então, o verdadeiro justo não é quem nunca erra, né? Isso nossos sábios dizem. O verdadeiro justo não é quem nunca erra, e sim quem reconhece o erro e busca repará-lo. Então, é isso que nossos sábios falam. Então, nós temos que realmente termos muito cuidado, né? Quando cometermos alguma coisa errada. Então, nós podemos errar, isso é fato, né? A gente pode cometer um pecado involuntariamente, ou às vezes em palavras, né? A gente pode dizer alguma coisa para uma pessoa, falar alguma coisa de forma ofensiva, mas a pessoa, poxa, depois cai na realidade, né? Entende que não deveria ter dito, que acabou passando do limite. Então, é um pecado involuntário. Agora, quando é de uma outra forma, sem nenhum motivo, e uma agressão verbal, que não haja nenhum motivo, aí já tem outro rumo. Então, quando pecamos, ou seja de forma voluntária, ou de forma consciente, temos que entender que sim, temos que buscar o perdão de Deus e também nos reconciliar com quem nós erramos também, né? Então, são os nossos deveres, né? Mediante a Torá, na obediência aos mandamentos do Eterno. Então, nós vamos seguindo, né? No que a Torá não diz somente uma pessoa, muitas vezes ela está se referindo à alma, né? Que também está sendo contaminada. O pecado, por engano, é aquele que a pessoa não sabia, né? Da lei ou esqueceu, né? Nesse sentido também. A pessoa não sabia que era mandamento ou esqueceu e foi sem intenção. Nesse caso, não é rebelião contra Deus. Então, existia o sacrifício para qualquer tipo de pecado. O melhor de tudo é não pecar. O melhor de tudo é sabermos que é mandamento, e cada mandamento tem os seus ensinamentos de maneira como ele deve ser observado, e cabe a nós observarmos o mandamento conforme a Alahá, a lei, nos determina. É isso então. Ficamos por aqui na leitura da quinta aliá. Desejamos a você um ótimo dia. Que Hashem, nosso Deus, lhe abençoe grandemente. Um Boker Tov, muito bom dia. Shalom, shalom. Fique com Deus. Muito bom dia.